Oi, Flávia. Oi! Tudo bom, minha amiga? Como você tá? Tudo bem. Ai, que emoção. Que bom te ver aqui, que bom ver você sempre, né? Você sempre querida, sempre seguindo a gente. Você ajudando mulheres aí nos Estados Unidos. Eu acho muito legal a É, gente poder contar um pouquinho, você contar um pouquinho da sua história. Você fez uma ou duas sessões comigo? Foi uma, né? Uma ou duas, não lembro. eu fiz uma sessão com você, foi acho que a minha primeira ou segunda sessão, porque eu tava desesperada Foi. e eu precisava entender tudo que estava acontecendo e foi bem no comecinho, foi bem importante. As primeiras terapias foram as mais importantes, né? Depois eu fui só mantendo. Então eu fiz uma sessão com você. E Ótimo. comecei a ler o livro, né? Li o livro também, fez toda a diferença começar a ler sobre o assunto. Legal. Vamos lá, Flávia. Me conta aí a sua história e depois aí quando a gente conversou aí, como é que foi o desfecho de tudo aí. Vamos lá. Conta pra gente. Eu quero até falar que eu tô feliz de estar aqui, conseguindo participar da live, conseguindo falar, porque no começo, não sei se você lembra, né, que eu só chorava. A Ó, pessoa eu não conseguia nem falar porque foi um trauma. E eu vejo o seu conteúdo, eu fiz terapia e eu vejo você falar da importância e eu sempre falo também para todas as mulheres, gente, é importante. Não dá para deixar para lá, né? Acho que a gente já deixou, eu percebi que tinha deixado coisas na vida demais para lá. E aí chegou no relacionamento abusivo, eu falei, eu não posso deixar, porque acontece isso que você fala, destrói a gente. De um dia para noite, assim, eu não me reconhecia mais, né? Eu olhei assim no espelho e não vi essa Flávia que eu tô vendo hoje, né? Por isso que eu falo hoje feliz, se eu chorar aqui, desculpa, mas é de emoção. Mas eu não conseguia nem falar na época. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então eu falo que é sempre importante as mulheres terem informação, passarem informação para amiga, para mãe, para família, para a gente estar junto mesmo, para poder ajudar quando alguém precisa, porque eu não sabia o que era relacionamento abusivo até eu entrar em um, ou melhor, até eu sair de um, uhum. porque foi depois que eu saí que eu, procurando ajuda, fazendo terapia, que as ONGs falaram para mim, você foi vítima de relacionamento abusivo, de violência, enfim. E aí foram caindo as fichas, ouvindo o conteúdo de tudo que acontecia na minha relação. E eu vi que era tudo igual que você fala, igualzinho, um padrão, assim. Daí eu comecei a falar, nossa, meu mundo caiu, meu mundo acabou mais ainda, né? Porque daí você viu que você entrou naquilo. E você acha que tá tão longe de você, tá tão distante. Eu não tinha noção do que era, de que era um ciclo, sabe? Eu fui percebendo que tinha alguma coisa errada, né? Conta a sua história assim, como se fosse um filme, assim, pra gente entender as coisas que aconteceram com você. Tá. Começou que eu depois fui perceber que eu estava numa fase meio vulnerável, né? Tudo começou por aí, tá sensível, frágil. Conheci uma pessoa que me fez milhões de planos e eu acreditei em tudo Você mora aquilo. onde aí nos Estados Unidos? Eu moro em Miami. Ah, você tá em Miami. Ok. Eu tô em Miami. E daí imagina, eu fora do país ainda, passando por isso, né? Se no seu país já é difícil ter ajuda, imagine fora do país. E daí eu conheci uma pessoa, e a gente aqui sozinha, sem família, tal. E daí ele falou: "Ah, eu tava procurando uma pessoa na minha vida como você. Primeiro que já te coloca lá em cima, né? E eu quero uma coisa séria, eu quero um relacionamento sério." Hoje eu vejo que, né, que foi meio para me seduzir, porque mas eu pensei que fosse verdade. Eu quero uma pessoa como você, eu quero uma pessoa que queira ter uma relação séria, que queira casar e ter filhos, que não é uma pessoa que não quer nada com nada. Já coloca você que você quer estar naquele nível. Não, eu sou essa mulher, eu sou essa pessoa. E ele também, fazendo planos, falando coisas da vida dele que eu ficava impressionada, sabe? Que era tudo mentira. Tipo, eu cuidei do meu filho, eu tenho a guarda do meu filho, eu já vi aquele homem cuidando do filho a vida inteira. Depois eu descobri que não era, que ele pegou a guarda do filho, mas quem cuidou do filho foi a mãe. Sabe, coisas assim? Que eu, no começo, falei, nossa, que lindo, tudo era perfeito. E aí entrei nessa relação e acreditando que era tudo aquilo, e quis falar com meu pai, com a minha mãe, sabe? Foi assim, tudo Pessoa lindo. perfeita.
Muito perfeito, muito perfeito. Não tinha como qualquer mulher falar assim, não, eu não quero essa relação. Então eu falei, nossa, eu quero essa relação. Eu falei, até eu lembro que eu comentei com ele, nossa, ninguém nunca pediu para falar com os meus pais para namorar. Em 40 anos, eu falei, que coisa bonita isso, né? E porque também eu nunca tinha ouvido falar de relacionamento abusivo. Eu não sabia nada que era um ciclo, Não, que mas tinha até aí tá esse tudo lado bem, bom. né? Até aí tá tudo certo. Até aí não tem nem É, como você desconfiar de nada, né? Tá tudo é. nos conforme, né? Sim, também você não vai namorar uma pessoa que chega pra você e fala tudo ao contrário disso, né? É, Eu quero uma pessoa que fale que é sério, que quer um relacionamento. sim, Então eu lógico. falei, ok, o cara não quer ficar ficando comigo, saindo. Não, o cara já quer ter um compromisso. Então eu falei, nossa, ele quer um compromisso. Então eu também quero isso. E aí comecei a relacionamento com ele. E teve algumas coisas já no começo, Sérgio, que eu deixei passar, sabe? Assim, ciúmes demais, muito ciumento, possessivo. E ele falou que era porque a ex dele traiu ele. E as outras também traíram, sabe? Todas traíram. Eu fiquei com dó. Eu falei, caramba, todo mundo traiu. E a história dele era muito triste, porque tinha um filho envolvido. E ele falou, tive que ficar com meu filho, não sei o quê. Então eu me comovi com toda aquela história e falei, nossa, eu vou ser a mulher também que ele precisa. Me coloquei ele naquela posição. E por isso eu fui aceitando tudo. Quando tinha ciúmes, eu tentava achar que era isso, né? Eu falei, ele tá com ciúmes porque já foi traído, então ele desconfia. Então eu vou provar para ele que ele não precisa ter ciúmes. Então, desde o começo da relação, foi provando o tempo inteiro. Você quer sair com suas amigas? Só que ele falava de um jeito que eu já falava, não, eu não quero. Porque eu já sabia que ele não queria que eu fosse. Então, eu o tempo inteiro tentando provar. Não, eu quero ficar com você. Não, eu não quero te dar ciúmes. Não, eu não quero. Sabe, aquele esforço todo. Aí, mas até aí tudo bem. Até chegar na fase de começar as brigas mais pesadas, que daí ele me humilhava, né? Aquela mulher Quanto linda, tempo, mais maravilhosa, ou menos, perfeita. de relacionamento para começar a entrar nessa fase, Flávio? Olha, Sérgio, ele já começou a namorar comigo, ele já falou pra eu morar com ele, Ah, né? na lata, assim. Na lata, porque assim, a gente saiu no primeiro encontro, agora que eu vejo que isso não é normal. A gente saiu no primeiro encontro, no outro dia ele já tinha um show marcado, no outro dia ele já tinha outra coisa marcada, no outro dia eu não tive mais tempo com ninguém. Ele já me conheceu e já foi marcando um compromisso atrás do outro. E todos perfeitos, todos maravilhosos, a gente foi em show, sabe, tudo romântico. Então foi tudo na sequência. Então já tava assim, só tem coisa boa esse cara. Aí, quando ele começou com ciúmes, não tinha nada ainda, ele só era ciumento. Aí, aí, tá, vem morar comigo. Aí eu falei pra ele, olha, eu nunca morei com homem nenhum na minha vida. Eu com 40 anos de idade, uma pessoa tive um relacionamento que morou comigo na minha casa no Brasil. Eu nunca morei com homem nenhum. E eu tô com medo, porque assim, é muito rápido, né? Mas olha a minha idade, eu quero tentar, né? Ele prometendo mundos e fundos e fazia muitos planos perfeitos, né? Da gente viajar e ter negócio junto, enfim. E eu falei pra ele desse meu medo ainda que eu tinha, mas eu falei, eu tô com essa idade também, quer saber? Vou parar de medo e vou enfrentar. Então, assim, ele já me pegou logo no começo, Sérgio, vem morar comigo. Então, eu fiquei na mão dele. Quando ele começou com essas cenas de ciúmes e de controle, ele já não estava deixando mais eu trabalhar, porque ele disse que eu não precisava trabalhar, porque eu morava com ele, porque eu podia trabalhar com ele. E eu fui fazendo assim, eu fui fazendo tudo o que ele falava. Foi incrível que eu fico pensando, depois eu fiquei pensando, como eu sempre fui independente. Todo mundo que conhece sabe. Foram 40 anos, 20, né? Porque eu comecei a trabalhar com 13. Foram 30 anos de independência, assim. Eu sempre trabalhei, eu nunca dependi de ninguém, sabe? Tive um namorado que morou comigo. Então, eu não consegui entender porque que eu fui fazendo tudo que ele falava, mas é porque ele já tinha estratégias, né? Que eu não sabia. Né? Meu fantástico mundo de Flávia não imaginava que tinha essa maldade tanto, que hoje eu vejo que é mais comum do que eu podia imaginar. E aí ele começou com essas coisas de controle, né? Já estava morando com ele, então o esforço que eu fazia, Sérgio, era cada vez maior para estar ali. Porque já tinha aquele compromisso, né? Ele falava que a gente ia casar, tal. Então, cada vez estava me esforçando mais para aquilo dar certo. Porque ele falava que se não desse certo, a responsabilidade era minha. Se eu respondia alguma coisa, eu é que estava arrumando confusão. Eu é que era difícil. Eu é que era não sei o quê. Eu é que era aquilo. Eu é que era aquilo. Então, eu vi que eu estava tendo muito esforço. Ele foi cortando minhas relações com todo mundo. Eu tinha uma terapeuta, ele não deixava falar com minha terapeuta. Ele disse, você não precisa de terapeuta. E era tudo no amor. Tudo lindo, maravilhoso. Por isso que eu fiquei confusa.
Não era impondo assim, você não vai fazer isso. Era primeiro, né, com amor. Depois ele foi ficando grosseiro. E nas brigas ele me rebaixava, ele me diminuía, ele falava que eu não era mulher. Então eu falei, nossa, uma hora ele fala que eu sou a mulher da vida dele, que eu sou a mulher que ele procurou a vida inteira. Outra hora humilha, me xinga, fala palavras que eu, assim, não quero mais nem lembrar hoje em dia, né? Porque graças a Deus já esqueci. Então, eu consigo falar isso hoje, tá, Sérgio? Depois de 1 ano e meio de terapia, eu não conseguia entender nada disso. Era muito confuso, mas agora eu consigo ver de fora. E é por isso que eu falo, gente, as mulheres precisam se informar mais e precisam ter atitude também, porque eu tive atitude de sair, né, dessa relação. Uhum. E aí ele começou a ficar grosseiro até chegar na agressão, né? Que foi a pior parte, porque imagina, uma mulher que nunca, igual eu falei, eu nunca imaginei que fosse passar por isso, mas mesmo assim, Sérgio, ele me convencia ainda, você acredita? Ele falava que nunca tinha feito isso com mulher nenhuma. Eu nunca fiz isso com ninguém. Chorou. É porque você descontrolou ele. Você que descontrola. Você foi que. A culpa foi você que descontrolou ele. Então. Ele falou, primeiro ele arrumou uma confusão. Aí ele quis que eu assumisse aquilo. Ele falou, você fez isso. Eu falei, não fiz. Você fez, não fiz, não fiz. E ficou muitas horas falando que eu fiz. Até eu falei, tá bom, eu fiz, pra ele parar de brigar. Aí ele se descontrolou, me agrediu e disse isso mesmo, que a culpa foi minha. Que eu deixei ele nervoso. Que eu não posso fazer, eu não podia fazer isso, deixar ele nervoso, entendeu? E daí, nisso, eu pegava a culpa pra mim. Então depois ele pedia desculpa, chorava, disse que nunca fez com ninguém, que como ele ia falar com meu pai, como ele ia falar com a minha mãe, como ele ia falar com a minha família, como ele ia... E eu, assim, cega. Eu acreditava, eu perdoava. E depois da primeira, Sérgio, daí foi fazendo sempre que queria, porque ele viu que eu perdoei. E, né, então aí deitou e rolou, e assim, cada vez que você fica, que a mulher perdoa mais uma vez, vai piorando, porque foram Sim. piorando às vezes, né? Se você vai validando o comportamento abusivo, né? O corpo trabalha, nós nos comportamos por recompensa. Então, se eu faço algo errado e você aceita o errado que eu fiz, eu ganhei uma recompensa por fazer algo errado. Então, naturalmente, esse comportamento vai ser repetido. Naturalmente. Então, as mulheres às vezes acham, não, vou perdoar, ele vai melhorar. Não vai. Quando você perdoa e você volta, você dá validação para que essa pessoa continue sendo desse jeito. Sim, e eu falo, gente, não acreditem, porque, Sérgio, ele fazia tanto teatro, sabe, de você já falou isso nas suas lives, a pessoa vira um amor só para conseguir o que quer. Ele fazia de tudo, você não tem noção. Ele falava que era a macumba da ex, sabe? A ex colocou a macumba pra ele, aí eu ficava tentando desfazer a macumba, sabe? Tudo é culpa era eu, tudo era... E aí ele falava, a culpa é que colocou a macumba. Aí outra hora, a culpa é que a casa não tá de um jeito. Aí eu mudava a casa inteira, Sérgio. Aí vamos mudar os móveis de lugar, porque a energia, meu amor, vamos mudar os móveis. E tudo ele falava que era alguma coisa, menos ele. Ele nunca assumia a culpa, sabe? E eu sempre ficava com a culpa, E ele quando falava a gente que era fica inveja também, gente, as pessoas tinham inveja? Falava isso? Sim, ele ficava postando foto nossa na internet, daí falava que a ex estava com inveja, que queria fazer a gente brigar. Então ele falava, tá vendo? É os outros que fazem a gente brigar. Aí, quando você fica com muito sentimento ruim, por isso tem que fazer terapia para tirar esses sentimentos. Você fica muito fraca. Hoje eu vejo isso. Hoje eu tô forte porque eu me fortaleci através das terapias. E terapeuta específico de trauma, porque eu tenho minha terapeuta e ela não estava preparada para esse caso. Eu tive que ir para terapias de trauma mesmo, né? E de relacionamento abusivo. Sim. E aí, Sérgio, eu vi que eu estava fraca por isso, porque ele colocava muita culpa, muita humilhação, então isso me enfraqueceu, por isso que eu aceitava tudo que ele falava. Então a gente não pode ficar perdoando e pegando a culpa pra gente. Eu pegava todas as culpas pra mim. Então eu ficava me esforçando, aí mudava o quarto de lugar. E daí eu não sabia mais o que fazer, porque ele ficava bonzinho depois, então eu falava, vai, tá vendo, eu vou fazer isso, aí ele fica bonzinho. Aí depois ele ficava nervoso de novo, eu tinha que fazer outra coisa. Aí ficava nervoso de novo, aí outra coisa. Aí eu começava a orar, vamos fazer evangelho no lar? Sérgio, eu fiz de tudo para esse homem, e ele só piorava. Daí ele orava comigo. Como eu ia imaginar que era mentira? Uma pessoa que ora com você, que reza com você, você vai imaginar que é mentira. Mas você também tem ali um sentido que tá tendo alguma coisa errada, né? Você já tá confusa, porque não faz muito sentido.
E aí, Sérgio, foi indo só pior, pior, pior as coisas. Não tava mais também aguentando fazer tudo que ele mandava, sabe? Ele pedia muitas coisas que eu não queria fazer. E eu era obrigada a fazer para ficar Coisas de bem, mas eu que falei, tipo? Por exemplo, você pode falar? O que ele pedia para você fazer que você não queria? Sérgio, ele era muito ciumento, Hum. pedia várias coisas, mas isso foi o que fez eu me separar. Ele era muito ciumento e ele criava situações para causar briga, sabe? De falar que tinha telefone de homem no meu telefone, sendo que Hum. era ele que olhava meu telefone. Aí ele falava se eu queria sair com outras pessoas, eu falava que eu não gostava. Ele tentando fazer situações. Aí ele pegava meu celular e falava, tinha uma mensagem de um homem aqui. Aí eu falei, então me mostra. Ele falou, não, já paguei. Já paguei a mensagem, mas tinha uma mensagem aqui para você. E aí ele fazia uma briga e eu falava, desculpa, se o meu amigo mandou mensagem, eu não tenho culpa. E ele falava que ele mandou mensagem, que eu não prestava, que o cara mandou mensagem para mim. Eu falei, mas cadê a mensagem? Ele falou, eu apaguei, porque eu protejo você, porque... Então ele me deixava louca e eu ficava pedindo desculpa por uma coisa que eu nem sabia se tinha acontecido. Então, aí ele começava a fazer isso, pegar o telefone, pegar telefone de amigo, falar que o amigo tava ficando comigo, enfim, Sérgio, uma loucura, e eu tinha que assumir. Eu tinha que assumir para ele poder ficar bem. Se eu não assumisse, ele não ficava bem. E aí, no começo, eu fazia tudo o que ele queria, mas eu comecei a ver que não estava funcionando, que ele continuava nervoso, que ele continuava me humilhando, me agredindo. Eu falei, olha, você precisa fazer terapia, porque você não tá normal, você não é normal. E aí ele começou a fazer terapia, tudo o que você fala, Sérgio, aconteceu tudo na minha relação. Aí ligou pra terapeuta dele, óbvio, of course. Aí eu falei pra ele, ele fazia terapia na minha frente. Eu falei assim, porque ele nunca me deixava fazer nada sozinha. Então ele também queria fazer as coisas na minha frente, pra falar, Flávia, tá vendo como eu faço tudo na sua frente? Você tem que fazer tudo na minha frente também. E eu falei, eu não quero falar com a sua terapeuta, eu não quero saber da sua terapia, sabe? E eu quero fazer a minha, só que ele não deixava. Tinha que fazer junto com ele. Mas eu falei, tudo bem, ele tá fazendo terapia, ele quer se curar. Um dia eu descobri, Sérgio, eu liguei pra terapeuta porque ele disse pra mim que a terapeuta falou que não ia fazer mais, sabe? Eu acreditei. Um dia eu liguei escondido pra terapeuta, ela disse, não, ele que parou a terapia. Então aí eu fui pegando as coisas. Eu falei, tem alguma coisa errada e eu não sei o quê. E eu não quero mais ficar fazendo tudo que ele manda porque não tá resolvendo, né? Ele sempre tá nervoso, ele sempre tá pior, ele tava sempre criando uma situação, sabe? E aí eu vi que, quer dizer, eu não vi nada, tá, Sérgio? Eu tive que fugir dele, né? Literalmente. Uhum. A última briga nossa, assim, eu tava bem cansada, eu tava muito desgastada já. A gente tava discutindo há 3 dias, porque ele começou uma discussão na sexta, e como tudo eu fazia o que ele queria, a gente brigava e fazia as pazes, brigava e fazia as pazes. Eu ia lá, cozinhava para ele, tava tudo bem. Dessa vez eu não fiz, eu tava sem forças, eu fiquei sem dormir. A gente até bebeu, a gente tinha bebido na noite, né? Colocou música, ele ficou no canto dele, eu fiquei no meu, para relaxar. Só que toda hora ele causava uma briga, porque ele tava muito nervoso que eu não fazia mais as vontades dele, né? E aí eu tava sexta, sábado, domingo, eu tava já sem forças. Eu queria dormir, eu precisava descansar. E ele querendo brigar, ele querendo brigar. Se ele me via quieta, ele queria brigar. E era sempre assim, só se eu fizesse alguma coisa ele ficava bem. A gente tinha um dia de paz. E aí eu me cansei, fui dormir, acordei com ele, sabe, querendo me forçar a ter relação com ele, né? Outra coisa que eles fazem, não importa se você quer alguma coisa ou não, se você tá bem ou não, se você tá triste ou não, você tem que fazer o que eles mandam. Muitas vezes eu chorando, ele queria ter relação, e ele falava para mim com uma cara tipo, você não quer? Você tá chorando? Eu já falava, não, não tô, eu tô bem, sabe? Então eles forçam você a fazer coisas que você não quer. E aí, Sérgio, a gente se perde totalmente, assim, eu já não sabia mais quem era a Flávia, o que a Flávia gostava, o que a Flávia... Era tudo o que ele queria para agradar ele, sabe? Se ele não queria que fizesse make, maquiagem, eu não fazia. Se não queria que se arrumasse, eu não me arrumava. Tudo pra tá bem. Eu queria estar bem, né? A gente tem essa compaixão. E fica pisando em ovos, né, Flávia? Sim. Você fica em pânico a todo momento, né? Com o que você fala, com a maneira como você... Até a cor de uma roupa que você vai escolher, você fica com pânico. Exato. Meu telefone tocava, Sérgio, uma mensagem. Isso é porque eu não olhava meu telefone mais, porque ele já dominava tudo. Mas meu telefone tocava, eu já tremia.
sabe? Porque eu falei, ele vai arrumar. Não era porque eu devia nada, era porque ele ia arrumar uma confusão. Porque quem olhava meu telefone era ele. Então eu dormia, eu acordava com ele acordado, mexendo no meu no computador, que era junto, tudo. Então, assim, eu comecei a ficar, não sabia, não era mais a Flávia, já não era mais a Flávia. Você se perde. Então, eu falo para as mulheres, quanto antes se resgatarem, melhor, porque chega um nível que você já não tem mais forças para nada. E aí eu tava nesse nível. E daí eu fui dormir, depois de 3 dias discutindo, eu falei, não vou fazer mais. Eu sempre orava, Sérgio. Todas as vezes eu orava, falava, Deus, eu não sei mais o que fazer. Então, quando ele tava brigando, eu começava a ler, sabe, alguma coisa também, para me dar forças. Eu falo que foi Deus que me deu força para tudo. Eu não teria força sozinha, então você tem que se agarrar a alguma coisa. Você não tem mais mente para pensar em nada, para saber o que é certo e o que é errado. E não tem nem amigo mais para pedir ajuda, né? Porque os amigos se afastam todos, você está afastado de todo mundo. Você não tem nem validação mais. Eu afastei todo mundo, porque se eu falava com uma amiga, ele não gostava. Aí ele falava mal da minha amiga. Essa amiga não é tua amiga. Ah, essa amiga te desrespeita. Essa amiga te desrespeita. E quem estava me desrespeitando era ele. Ele falava que eram os meus amigos. E também ele escutava todas as minhas conversas. Eu nunca tive privacidade. Então, o que eu fazia? Quando minha amiga me ligava, eu falava, eu não quero falar, eu tô com meu namorado, deixa eu ficar com meu namorado em paz. E as minhas amigas falaram, tudo bem, não quer falar, não fala. Mas depois eu expliquei tudo para elas, eu estava protegendo elas. Porque ele escutava tudo, entendeu? Então, eu mesma afastei todo mundo. Quando eu saí dessa relação, eu liguei para uma amiga, assim, quase não consegui falar com ela, porque eu tinha afastado tanto que a pessoa nem queria mais falar comigo, entendeu? Eu falei, deixa ela lá com o namorado dela, achando que eu estava feliz. Porque era isso que ele fazia, eu passar para todo mundo. Né? Eu sempre tinha que postar coisas felizes, que eu estava feliz. E eu também estava brigando comigo para estar feliz. Eu não queria estar triste, né? Eu queria estar feliz também. Então, eu liguei para minhas amigas também e não consegui falar, porque eu saí, eu saí, Sérgio, com a roupa do corpo, para você ter noção. Eu só olhei onde estava meu celular, eu falei, eu preciso do meu celular, porque senão eu não vou conseguir falar com ninguém. Então, eu estava sem roupa, foi o tempo de eu pôr uma roupa. Uma hora que ele começou a quebrar tudo, todas as minhas coisas ele quebrou, jogava tudo no chão, quebrava, bravo. E aí eu peguei o meu celular e saí correndo, sabe? Eu só fiz isso. Quando eu saí correndo, eu liguei para as pessoas e eu vi que eu tava sem ninguém. Eu que tenho tantos amigos, sabe? Muitos, muitos amigos mesmo. E aí eu vi que eu tava sem ninguém, Sérgio, porque eu tinha 2 amigas que me atendeu, óbvio, mas demoraram um pouco. Quase ele me pegou, porque ele me seguiu, ele me achou na rua, porque ele tinha GPS no meu celular e eu tinha esquecido que ele tinha GPS. Porque ele falava que era para me proteger também, no começo da relação. Eu vou cuidar de você, eu sou seu homem. Você nunca teve um homem que cuidou assim de você. Você não sabe o que é homem. Eu que sou um homem. Então eu vou pôr o GPS. E eu achava tudo lindo. Nossa, que legal, ele realmente vai cuidar de mim. Me protegendo, né? Sempre ele falava que era isso, eu tava me protegendo, tava cuidando de mim. E se eu discordasse, ele falava que era porque eu nunca tive um homem. Ele que era homem. Essa era uma atitude de homem. Então, quando eu fugi, ele olhou no meu GPS e foi atrás de mim. Só que por Deus, assim, eu tava ligando muito, muito pra uma amiga, ela não me atendia, de repente ela retornou a ligação. Foi assim, o que me salvou. Porque daí eu falei pra ela me levar na delegacia, eu tava muito assustada. E aí já logo liguei para uma pessoa que é terapeuta também, falei para ela ir conversando comigo e nisso ela foi me dando forças também para denunciar e fazer tudo, porque ele ficou indo atrás de mim, Sérgio. Mandou mensagem, ligou para minha mãe, queria falar comigo, disse, meu amor, eu te amo. Não, olha o que ele falou, Sérgio, não escuta ninguém. Meu amor da minha vida, a gente se ama, a gente vai dar certo, não escuta seus amigos, porque ele já deveria saber que alguém estava falando comigo. Então ligou para minha amiga, você tá levando a Flávia na delegacia, não sei o que. Então, assim, imediatamente ele quis me fechar de novo, para eu não ouvir ninguém. Só que, como eu sabia tudo que estava acontecendo e eu estava cansada, eu falei, eu preciso sair disso. Eu preciso escutar outra pessoa sem ser ele. E aí eu comecei a escutar essa psicóloga e fui na polícia fazer a denúncia. Não foi fácil, eu demorei 3 dias para fazer, porque você quer voltar, você pensa de novo, eu fiz alguma coisa errada.
Eu briguei. Quando eu saí de casa, eu ainda, antes de ligar para minha amiga, Sérgio, eu liguei para ele, você acredita? E falei para ele se acalmar, pra gente voltar, pra gente ficar bem. É de tanta culpa que eu tinha. Por isso a gente precisa de pessoas para dar força pra gente. Exatamente. Tá? Então eu liguei para ele, Sérgio, para voltar. E aí ele ficou nervoso no telefone e ficou me xingando e não sei o que, não sei o que. E depois, quando deu o tempo dele de ficar bonzinho, que ele foi atrás de mim na rua, minha amiga já tinha me pegado. Então foi a minha sorte, porque senão eu tava com ele até hoje. Então eu sou uma sobrevivente de ter pedido ajuda, sabe? De não ter falado, ah, deixa pra lá, vou voltar, que Isso é bonitinho, algo igual eu muito fazia. interessante que você está trazendo, Flávio, que é a vergonha que muitas mulheres têm de pedir ajuda, sabe? De às vezes falar com uma amiga com medo de ser rejeitado, com medo de não ser compreendida, ou buscar a família, ou buscar a polícia também, né? Em casos de agressões, como foi o seu caso, sabe? Então, assim, precisa vencer essa vergonha, né, Flávio? Essa vergonha que a pessoa sente ao sair do relacionamento abusivo e realmente se agarrar nas pessoas próximas, né? Mais próximas que você tiver ali, para você ter força para sair, né? Sim, é o que atrapalha, porque assim, eu também tinha vergonha, Sérgio. Eu não imagina, eu não queria contar nunca isso pra ninguém. Eu nunca Claro. imaginei que eu ia estar expondo tudo isso, mas hoje eu tô ajudando mulheres. Eu tenho essa responsabilidade, eu encontrei minha missão. Então, assim, mas eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse estar falando isso. Isso é a maior vergonha para uma mulher, para qualquer pessoa, homem, mulher, Qualquer mas pessoa. para uma mulher é mais ainda. E eu hoje, quando eu atendo as mulheres, elas falam que tem vergonha de falar. Então eu falo, se você precisa falar, você precisa pôr para fora. Você não precisa contar para o mundo, você não precisa expor, mas você precisa falar para um especialista. Então eu falo para as pessoas, liga para mim que eu vou te entender. Porque eu morri de vergonha, Sérgio, e quando eu contei também para minha amiga, assim, eu chorava muito e falava assim, eu não acredito que eu tô falando, mas isso tá me salvando. Então toda hora eu pensava isso, sabe? Melhor do que tá com ele, qualquer coisa é melhor do que tá com ele. Então eu fui vencendo isso. E no começo, é óbvio, eu não conseguia falar igual eu falo hoje. Então eu fui falando aos pouquinhos, fui falando, fui me soltando, fui fazendo terapia para tirar aquilo de dentro de mim, porque era tanta coisa ruim dentro de mim, que eu também não seria essa pessoa que eu sou hoje se eu tivesse com aquilo tudo dentro de mim. Porque o que eles fazem com a gente, Sérgio, você sabe, né? Tem experiência com isso. Ele destrói você, sente que você nem é mais ser humano, sabe? E você Sim. acha que você não tem mais nem lugar no mundo, de tanta vergonha que você passou. Você fala, não, eu não posso contar isso, eu não vou ser aceita. E aí a gente tem que brigar por isso hoje, pra gente poder falar e falar, você aceita, vou te abraçar mesmo assim, sabe? Eu falo, tem que acabar o julgamento para relacionamento abusivo. Então a gente tem que se acolher mais. E a minha amiga também, sem entender, porque as pessoas questionam: como você fez isso? Como você fez aquilo? Imagina, eu já tô morrendo de vergonha, eu tô com trauma, eu tô com dor, eu tô pedindo ajuda e a pessoa às vezes te questiona. Não porque a pessoa é má e nada disso. A pessoa não sabe, ela nunca passou por isso. Ela não sabe como que é estar no relacionamento abusivo. Ela não tem experiência para falar com você. Então ela pode julgar, qualquer outra pessoa que você falar pode rir, pode ficar inconformada, pode falar como você fazia isso, sabe? Então é difícil Não, e realmente aquele falar. julgamento assim, mas logo você, tão inteligente, tão bonita, tão não sei o quê, né? Logo você cair numa dessa, você acaba se sentindo mais culpado ainda, né? Então é muito importante, assim, os amigos têm esse acolhimento, não fazer esse tipo de julgamento, não falar essas coisas. É importante, né? E é importante também buscar sempre pessoas que você sabe que já tiveram relacionamentos abusivos também, né? Justamente para poder dar esse acolhimento a você, né? Porque assim, Sérgio, você já tá cansada, desgastada, sugada no máximo, né? Você tá zero energia. Procure pessoas que vão te dar um pouco de energia, não te tirar mais. Então, se eu Uhum. falava para uma pessoa que não sabe o que é isso, a minha psicóloga falou: elas vão dar conselho errado. Não é porque é má, porque é tua amiga, é porque Você elas não não estão sabe. preparadas para isso. E você está se desgastando, porque você está com aquela revolta, com aquela raiva, e você quer falar, e você quer ser compreendida, e ninguém te compreende, ainda fala, como assim? E quando alguém falava para mim, Sérgio, como assim você fazia isso? Logo você, independente, não sei o que, bonita, me dava mais, parecia que aumentava a minha raiva, sabe? Porque eu falava, eu realmente, como assim? Como você? Então, eu tive que me Mas afastar de novo. imagina eu que sou homem. Sim. Logo você, Pior um ainda. homenzão desse aí, com barba na cara, passando por isso, lá, lá, lá.
É duro. Eu imagino os homens, sim, o que É. passam é pior, porque para uma mulher é vergonha falar. Imagine um homem que ninguém vai aceitar, os amigos não vão aceitar também, né? Deve Pois é. ser, deve ser. E aí eu me afastei de novo, fiquei só procurando assim terapias, né? Eu falo para todo mundo, eu incentivo as pessoas, né? Gente, não tem desculpa. Eu tava sem trabalho, eu tava na rua, eu tava sem Foi. telefone, eu tava sem nada. E eu falei, eu preciso trabalhar, eu preciso. E eu paguei uma terapia, eu paguei uma sessão de terapia. Eu falei, eu vou fazer coisas que é importante para mim, porque eu preciso. Eu lembro que foi, não me lembro. Foi no dia do seu aniversário a nossa terapia, não foi um dia antes? Foi, eu consegui, eu tentei Eu te falar dei o antes do livro dia, de eu consegui. presente, acabado de sair o Viva. Eu Eu te dei o falei, livro de nossa, presente. foi o presente da minha vida, Sérgio. Tenho que te agradecer. E eu indico para todo mundo, uma amiga, eu comecei a ver por causa de você e também está fazendo bem para mim, eu vou indicar, porque e vou bater na tecla de que precisa mudar um pouquinho essa coisa de pedir ajuda, porque eu era muito orgulhosa, tipo, eu ajudo todo mundo, eu não preciso de ajuda nunca de ninguém. Então, para eu passar essa barreira de pedir ajuda, ainda mais numa situação dessa, foi muito difícil, extremamente difícil, sabe? Então, E que Flávia ele levou e que Flávia renasceu disso tudo. ele levou a Flávia boba, não levou a Flávia boa, continuo boa, acho que eu tô melhor ainda. Ele levou a Flávia boba, não sou mais boba. E ele deixou a Flávia, assim, a Flávia com. Eu não sei nem explicar, eu falo que é Deus, sabe? Essa força que a gente tem, que a gente não se vê. Acho que muito ser humano não vê essa força, não vê isso dentro, que eu falo que é Deus essa força. Então ele deixou isso. Eu acho que eu não tinha essa força toda em mim, sabe? Hoje eu falo que eu tenho, porque para superar tudo, eu falo só Deus. Só Deus, só força e também a minha vontade, porque é muito difícil, Sérgio. Várias vezes você quer abandonar o processo, porque é muito dolorido. E É. várias vezes eu tentei viver a minha vida como antes. Eu falei, não, vou começar a voltar a viver como antes, e isso vai passar, mas não. Eu tive que enfrentar, e para enfrentar tem que ser muito forte, mas eu pensava todo o tempo se eu enfrentei esse relacionamento, se eu fiz tudo por ele, se eu me humilhei por ele, se eu estava todo o tempo me esforçando para fazer tudo que ele mandava eu fazer, por que eu não vou fazer por mim? Isso toda hora vinha na minha cabeça. Se eu me esforcei tanto por essa relação, por que eu não vou me esforçar por mim? Então eu vou me esforçar, eu vou chorar, eu vou perder dias para sair com os meus amigos para fazer terapia, eu vou deixar de fazer isso para fazer curso, eu vou ganhar meu salário, eu vou gastar todo em curso, que foi o que eu fiz. Eu comprava eu lembro que eu comprei primeiro uma maquiagem, que eu precisava me ver bonita, que eu estava me sentindo horrível, e depois as terapias. Então eu paguei muita terapia e falei, eu vou me cuidar e vou fazer todo esse esforço porque eu faço para o outro e por que eu não posso fazer para mim? Então, isso que ele deixou, essa Flávia que eu falo que não sabia que eu tinha essa força toda, sabe? De renascer, de ser resiliente, né? Voltar, Existe passar vida, por né, tudo e Flávia? voltar. Depois do relacionamento abusivo tem muita vida, né? Vida. É o livro que eu li seu, né? É. Viva, vença relacionamento abusivo. Eu falei, gente, dá para vencer, sabe? Porque eu falo, Sérgio, eu cheguei num ponto que não achei que não dava mais para viver. Normal, não dá para ter mais vida. Tipo assim, eu falei, vou deixando a vida me levar agora, não tem mais vida. Acabou. Acabou para mim. Não tem mais graça nada. Não quero mais falar com os meus amigos. Meus amigos não são meus amigos. Achei que ninguém era meu amigo. Eu me isolei, sabe? E depois não, e depois eu falei com uma amiga minha, eu falei, amiga, ela falou, você tá bem, não sei o quê. Eu falei assim, eu tô bem, né? Mas eu tava mal, tava muito mal. E eu falei assim, eu nunca mais vou sorrir como antes. Nunca mais, eu não conseguia me ver a pessoa que eu tô hoje. Eu não tinha essa visão, então por isso que eu dou força para as mulheres. Não, não precisa ver, porque eu também não via. Você só precisa fazer. Vai fazendo sem ver mesmo, porque cada vez que eu fazia um processo, eu chorava mais, eu me acabava mais, doía mais, eu não comia, eu não queria fazer nada, porque eu não estava vendo. Mas o importante não é você ver, o importante é você se inspirar em pessoas e você fazer. Então eu fui só fazendo, faz isso, Flávia não quer comer, por isso que eu fiz o Flávia se cuida. Flávia, você não quer comer? Come sem querer comer. Flávia, você não quer levantar da cama? Levanta. Você não quer ir trabalhar? Vai trabalhar.
Porque eu não via que eu ia estar, que eu ia ter vida depois. E hoje eu já tenho minha vida de volta, eu já tenho os meus amigos de volta, eu sou uma Flávia 1000 vezes melhor do que eu era antes, que eu falei, eu não vou ser mais a Flávia de antes. E eu não sabia que não ser a Flávia de antes seria melhor, porque eu não sou a Flávia de antes, mas eu sou uma Flávia muito melhor, muito mais feliz. Sim, com certeza. Eu falo que eu ainda estou no processo, o processo não acaba, tem dia que eu estou ainda Nunca. meio assim. Eu lembro das coisas, ainda fico um pouquinho mal, tal, mas a alegria que eu tenho, que eu achei que eu nunca mais fosse ter, a alegria que eu tenho de ser uma sobrevivente e de falar para todas as mulheres, eu estou aqui. Se precisar de um abraço, eu estou aqui, que eu te entendo. Então isso me faz muito mais feliz do que a vida meio que fútil que eu tinha antes, né? Então, é isso que eu gosto sempre de falar para as mulheres. Faça um pouquinho de esforço. E você nem tá bem psicologicamente para falar o que você quer, o que você não quer. Então, segue algum profissional, escuta as pessoas, porque você só vai fazer coisa errada mesmo. Eu logo fui me relacionar com outra pessoa, sabe? Foi boa a experiência, não reclamo. Mas outra furada. Então, assim, você não tá bem psicologicamente. Foi bom para eu ver que você realmente não tá. Que Isso. você Se tem que cuida. ter. Se cuida, tem que se cuidar o tempo todo. Flávia, que maravilha. Fala um pouquinho do Flávia Se Cuida no Então, o Flávia Instagram. Se Cuida surgiu assim. Eu tava muito mal, né? Eu tava. Imagina, Sérgio, uma pessoa que é independente tem tudo, sempre teve tudo. Do dia pra noite não ter nada. Está na rua. Porque muitas mulheres falam, eu não vou sair, eu não vou ter trabalho. Eu não tive nem essa escolha de não sair. Eu tá na rua, sem telefone, sem trabalho, sem carro, sem amigos, sem ninguém. Então, eu fiquei muito mal, né? Aí fui morar na casa de uma amiga que eu não contei pra ela o que tinha acontecido comigo. Eu falei assim: olha, eu preciso de um lugar pra morar, não tô trabalhando, não tenho dinheiro, mas eu vou trabalhar e eu vou pagar. E aí ela me colocou na casa com outras pessoas e eu lembro que eu dormia numa beliche, na parte de cima, porque eu cheguei por último, então eu dormia em cima, depois eu passei pra baixo. E aí eu não comia, eu não via graça em nada, eu não conseguia fazer as coisas, tal, eu tava muito, muito mal mesmo, sem trabalho. E eu falei, como que eu vou viver, né? Como que eu vou trabalhar desse jeito que eu tô? E um dia eu comecei a levantar da cama para tentar fazer as coisas, pôr a roupa de malhar, mas não malhava, tentava comer, mas não comia, sabe? Fingia que comia. E daí eu peguei, olhei pro teto assim, e eu falei, Flávia, se cuida, que virou Flávia se cuida. Eu falei, Uhum. Flávia, se cuida, que dói menos, vai doer menos, porque cada vez que eu fazia uma coisinha, por mínimo que fosse, Sérgio, para uns não é nada, só colocar a roupa da academia. Eu não malhava, mas eu colocava a roupa. Para o meu cérebro entender que eu estava fazendo alguma coisa. Então eu falava, Flávia, se cuida, que dói menos. Aí eu ia para a rua abraçar a árvore, me conectar com a natureza, porque não queria falar com ninguém. Não sabia em quem confiar, não sabia quem ia me julgar, quem ia me apoiar. Então eu fiquei indo abraçar a árvore, sabe? E até eu confiar nas pessoas de novo. E daí eu falei, Flávia, se cuida. Aí levantei da cama e tinha uma menina do meu lado, a Larissa. Eu falei para Larissa, eu vou inventar um Insta que vai chamar Se Cuida que Dói Menos. Depois eu mudei para Flávia Se Cuida. E daí eu comecei todo dia, eu falo que é uma reprogramação mental. Todo dia eu falar para mim mesma, Flávia, se cuida. Flávia, se cuida, Flávia, porque é a gente, Sérgio. Ninguém vai lá e pôr comida na tua boca. Até tentavam. Mas se não for a minha vontade, eu não vou Sim. comer. Então eu ficava todo dia falando isso pra mim, Flávia, se cuida, Flávia, se cuida. Daí, tipo, deixando também fluir as coisas. Eu não queria sair de casa, mas eu saía. Então nisso, eu fui me conectando com as pessoas, me É se ofereceram forçar a trabalho. voltar à vida, né? Se forçar a voltar à vida. Eu falo sempre isso, né? O processo de sair do relacionamento abusivo é você se forçar mesmo a voltar à vida. Sim. E eu via muitos vídeos, né, Sérgio? Eu sei as pessoas no dedo, assim, que eu conto que eu via vídeo. E o seu, eu via seus vídeos. E eu via como uma pessoa que passou por um relacionamento como o meu estava bem. Então é o que eu falei, eu não acreditava que eu fosse estar bem, mas eu me inspirava, eu acreditava, eu falava, não, se ele tá bem lá, eu via você andando ainda, fazendo atividade física, e eu Uhum. falei assim, nossa, eu era assim, mas eu não sou mais, mas eu vou ver gente que já passou por isso, e se ele conseguiu, por que que eu não vou conseguir? Né? Isso. A força que tem dentro de você é a força que tem dentro de mim. E eu falei Isso. assim, não, eu ficava só vendo seus vídeos lá, feliz andando. Eu falei, eu preciso fazer ginástica. Daí eu não conseguia, não conseguia. E aos pouquinhos eu fui colocando isso na minha mente, fazendo muito curso, muita terapia. E pedindo para Deus colocar as pessoas certas no meu caminho, para eu não escutar qualquer pessoa, né? E não me desanimar no meio do caminho.
E aí, Sérgio, fiquei me cuidando o tempo inteiro. Flávia se cuida, Flávia se cuida, Flávia se cuida. Aí, e aí foi um processo longo, né? Longo, eu tenho 1 ano e meio que eu me separei. Foram mais de 1 ano de terapia com um especialista de trauma mesmo, aqui do governo americano. Ele me deu alta no mês passado. Fiquei tão feliz que eu recebi alta. Que bom. Então, qualquer coisa, eu acho que quando você passou pela tá terapia bem. comigo, você estava fazendo com ele, né? Eu acho que foi. É. E aí você me contou os métodos que ele estava usando. Eu falei, Flávio, vai, que é trauma de guerra mesmo, né? Ele usou técnicas de traumas de guerra com você, que a gente usa com pessoas que estão com estresse pós-traumático. Então, assim, a gente vê assim, pessoal, a Flávia hoje falando aí, de volta, bonita e tal, não sei o quê. Eu tinha que ter tirado um print da sessão da Flávia, porque verdade, ela é outra pessoa, né? Eu falo isso sempre. Quando um paciente chega aqui, eu acho que na primeira sessão eu vou printar para depois eu mostrar para o próprio paciente, né? Porque é incrível o poder de recuperação e graças a Deus a Flávia venceu, a Flávia está aí. Para te achar no Instagram é só Flávia se cuida. É só colocar. Flávia se cuida. Flávia se cuida. Então, galera, segue lá, Flavinha, @Flávia se cuida. Tem bastante coisa legal, bastante dica bacana. Eu agradeço, Flávia, sabe, imensamente a sua amizade, né? É muito bacana porque os pacientes passam pela gente e a gente acaba fazendo um vínculo de amizade, de carinho. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande por você, por sua história. Te olho, te sigo, sabe? Fico muito honrado em ver tudo isso. Gratidão às pessoas que você indica também para fazer terapia comigo aí dos Estados Unidos. As pessoas estão chegando. Você ser uma divulgadora do nosso trabalho. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida. E isso tudo é só o início do que ainda está por vir. Amém. Eu também queria te agradecer muito. Eu agradeço sempre. Eu falo, quando alguém fala, eu ajudo alguém e fala, Flávia, obrigado. Eu falei, não precisa nem agradecer. Eu estou retribuindo o que fizeram por mim. Eu falo isso para as pessoas que eu atendo. Então eu falo assim, olha, tanta gente me ajudou, tanta gente surgiu para me ajudar, que é minha obrigação também, né? Passar isso adiante. Então eu também sou muito grata a você. Eu falo, os profissionais que estavam comigo lá atrás no começo foi os mais importantes, porque é a fase mais difícil, que você quer desistir, que é muito dolorido e você não quer ir adiante, você não quer olhar para aquela dor. Então eu sou grata mesmo para quem esteve comigo lá atrás no início do meu processo. Sou muito, muito, muito grata a você. O seu livro me fez muito bem. Eu nem queria ler nada, eu ficava lendo uma palavra por dia. Eu não vou ler nada esse livro aqui, mas eu queria me curar. Então eu falei, eu vou ler sim, Flávia, vai ler sim esse livro. E então, assim, gratidão. E daí o seu trabalho eu fui acompanhando também, é um trabalho maravilhoso. Eu falo, assim, experiência por ter passado, mas eu não tenho todo esse conhecimento que você tem, e é um conteúdo maravilhoso. De tudo que eu fui estudando, assim, é o mais completo. Você fala de tudo, você dá exemplos, você fala uma linguagem que eu também procuro falar para as pessoas se conectarem. Então, eu amo o seu conteúdo, eu indico para todo mundo. Então, a gente segue isso aqui, olha isso aqui primeiro, que eu não sei falar desse jeito, né? Eu só tô para contar a história, para inspirar e falar que vocês podem ter vida. E eu me arrependo também de não ter tirado foto. Eu tava tão irreconhecível que eu não fiz, gente. Eu só fazia foto bonitinha no espelho, tentando passar que eu tava bem. Eu deveria ter tirado, porque é outra pessoa. E, Sérgio, quem vê assim, fala, ai, que bonita, pra você é fácil, não sei o quê. Não, gente, vocês não sabem como eu estava. O Sérgio viu um pouquinho. E tem que tirar foto mesmo pra gente depois ver e até quem quiser postar, porque só assim para as pessoas acreditarem, né? Pois é, você acha que é fácil, né? Verdade. Flávia, muito obrigado. Pessoal, siga lá a Flávia você. No Instagram. Deus te abençoe ricamente, sabe? Sucesso aí nos Estados Unidos. Precisando de mim, estou à disposição. E, gente, obrigada. Semana que vem nós temos mais Sérgio. Chama eu, espero que você tenha curtido aí, tá bom? Me siga aqui no Instagram. Flavinha, obrigada, gratidão, gratidão. Beijo, gente. Paz e prosperidade. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau.